Muy buenas noches, amados amigos. Boa noite, amados amigos e irmãos aqui presentes e aos que estão conectados com esta transmissão em outras nações. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês, sobre mim também, e nos abra as Escrituras e o entendimento para compreendê-las. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para esta noite, leiamos nas Escrituras, na Bíblia, no capítulo 10 do Apocalipse, do versículo 1 ao 11, e diz da seguinte maneira: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando um leão ruge. E havendo clamado, 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas, nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé, sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. E na minha boca era doce como mel. E tendo comido-o, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Hoje temos a introdução ao tema do próximo domingo, o tema do estudo bíblico do próximo domingo, o qual é o mistério da fé de rapto contida nos trovões. O mistério da fé de rapto contida nos trovões.
Esse será o nosso tema para o próximo domingo de estudo bíblico. E nesta noite é a introdução a este tema. A leitura que tivemos nos fala do anjo forte que desce do céu com o livrinho aberto em sua mão. Esse anjo forte que desce do céu é Cristo, o anjo do pacto, que libertou o povo hebreu da escravidão no Egito. É o anjo que habitava lá no lugar santíssimo do tabernáculo que Moisés construiu. É o mesmo anjo que estava naquela nuvem que acompanhava o povo hebreu. E naquela chama de fogo que apareceu a Moisés, e que depois guiou o povo hebreu, e que de noite era de luz, e de dia de sombra, para protegê-lo do calor. Este ángel de Apocalipse capítulo 10. Este anjo do Apocalipse capítulo 10 é Cristo, vindo com o livrinho aberto em sua mão. O livrinho é o título de propriedade dos céus e da terra, o título de propriedade da vida eterna. É o livro da vida, onde estão escritos os nomes de todos aqueles que Deus viu e pensou neles desde antes da fundação do mundo, para serem os membros de sua igreja. Ali estão escritos os nomes de todos os crentes em Cristo que ele redimiria com a sua morte na cruz do Calvário. Esse título de propriedade esteve nas mãos de Adão, o qual podia viver eternamente enquanto não pecasse. Mas Eva, ao pecar, e Adão também, perderam o direito à vida eterna. E o título de propriedade lhes foi tirado. E o título de propriedade retornou às mãos do dono original, que é Deus. Por isso, no Apocalipse capítulo 5, encontramos Deus sentado no seu trono com o livrinho fechado em sua mão direita, o qual Cristo, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Também o leão da tribo de Judá, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Melquisedeque, o rei de Salém, quando ele termine a sua obra de intercessão, como sumo sacerdote no céu, fazendo intercessão com seu sangue por todos os que o receberiam como Salvador, também mantendo aos crentes em Cristo limpos de todo o pecado com seu sangue, logo que entra até o último escolhido no corpo místico de Cristo e, consequentemente, entre no sangue de Cristo e seja limpo de todo pecado, ao receber Cristo como Salvador, ao ser batizado na água no seu nome, logo Cristo batizá-lo com o Espírito Santo e fogo, produzir novo nascimento nessa pessoa, a pessoa nasce no reino de Deus e entra como um filho ou filha de Deus no reino de Deus, na terra prometida, no campo espiritual. A igreja tem um número
que a forma, los cuales son los que reciben a Cristo os como quais Salvador. são os que recebem Cristo como Salvador. Quando entre até o último, então Cristo terá terminado a sua obra de intercessão. Sairá do trono de intercessão e será o rei. Será também o juiz que tomará o livro que está na mão direita de Deus, o abrirá no céu, depois o trará à terra, no Apocalipse capítulo 10, para dar a fé a todos os filhos e filhas de Deus que estão no corpo místico de Cristo, na sua igreja, no último dia, para a sua ressurreição e rapto. E os crentes que morreram no passado e alguns dos nossos que partiram serão ressuscitados em corpos eternos, glorificados e jovens para toda a eternidade. Eles virão para se reunirem conosco e quando os virmos, seremos transformados. Consequentemente, se requer termos a fé para sermos transformados e raptados, ou seja, arrebatados com Cristo para irmos à ceia das bodas do Cordeiro. Cristo, o anjo forte que desce do céu, com o livrinho aberto em sua mão, põe o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra e clama como um leão quando ruge. E 7 trovões emitem as suas vozes. Quando fizer isto, estará falando à sua igreja com a voz de trovão, com a voz de leão, já não com a voz de cordeiro, porque já terá completado a sua igreja e virá para dar a fé para todos os crentes em Cristo serem transformados. Portanto, Cristo dá a fé para serem transformados e raptados, e é a revelação da sua vinda. Porque é na sua segunda vinda que ele transformará aos crentes nele para levá-los à ceia. E, para isso, se requer sermos transformados, porque não há aviões nem foguetes que nos levem à casa do nosso Pai Celestial, na 7ª dimensão. Se requer o poder de Deus manifestado para transformar os nossos corpos e nos levar com Ele à ceia das bodas do Cordeiro, para o qual se requer a vinda do anjo forte à sua igreja, para lhe falar neste tempo final, assim como esteve lhe falando, através das diferentes etapas da sua igreja. Ele esteve como cordeiro e como sumo sacerdote, falando à sua igreja
de era em En era. el día postrero Mas no último dia, temos a promessa de que na sua vinda, luego de las 7 depois das 7 eras da igreja, él le hablará a su ele iglesia falará à sua igreja como rey como rei, y como león como leão y como juez e como de toda la tierra. o juiz de toda a terra. Y su mensaje E a sua mensagem será el mensaje final de Dios será a mensagem final de Deus, por meio de Cristo, para darle la fe, para ser a sua igreja, transformados y llevados con Cristo para lhe dar a fé para ser transformada e levada com Cristo de las bodas à ceia das bodas del Cordero. do Cordeiro. Por lo tanto, tenemos que estar en Portanto, expectativa, temos de estar em expectativa, esperando su venida, esperando a sua vinda, a vinda do anjo forte que desce do céu, Apocalipsis 10, no Apocalipse capítulo para 10, oír su voz para podermos ouvir a sua voz, tronando, a sua voz trovejando, clamando como cuando ruge, rugindo e clamando como um leão quando ruge. y cuando recibamos E quando recebermos a revelação del séptimo sello, do sétimo selo, que es la venida del Señor, que é a vinda do Senhor, cual Cristo dijo da qual Cristo disse que el Hijo del Hombre que o vendrá Filho do Homem virá en las nubes nas con poder y nuvens gloria. com poder e glória. También dice que el Hijo del Hombre vendrá como el Também relámpago disse que sale del oriente que o Filho do Homem virá como relâmpago que sai do en Oriente el occidente. e se mostra no Ocidente. Por tanto, Portanto, será visto en el occidente a vinda do Filho do Homem la venida será vista del Hijo del Hombre. no Ocidente La venida del Hijo del Hombre para nos dar para darnos a fé, la fe, la revelación, a revelação, para ser transformados y llevados con Cristo para sermos transformados, levados com Cristo, de las bodas del a Cordero. ceia das bodas do Cordeiro. Y cuando estemos recibiendo E quando esa estivermos recebendo fe de transformación essa de fé de rapto, transformação e de rapto, estaremos escuchando consequentemente estaremos escutando fuerte, ao anjo forte clamando como um leão quando ruge, e 7 trovões emitindo as suas vozes. Estaremos ouvindo a voz de Cristo, a mesma voz que falou no Monte Sinai, a mesma voz que falou a Adão, a mesma voz que falou a Abraão, a mesma voz que falou a Moisés, a mesma voz que falou a Josué, falou aos juízes e aos profetas. la misma voz que habló a través de Juan el Bautista, A mesma voz que falou através de João Batista, a mesma voz que falou através de Jesus, a mesma voz que falou através dos apóstolos, a mesma voz que falou através dos 7 anjos mensageiros, estaremos escuchando, estaremos escutando-a novamente, pero ya como león mas rugiendo y 7 truenos emitiendo já sus como voces leão, y revelándonos rugindo, el misterio e 7 trovões emitindo as suas vozes, e nos revelando o mistério do 7º selo, del Señor que é o mistério da vinda do Senhor à sua igreja, no tempo final, para nos transformar e nos levar com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. del Cordero. Así es que hay un orden divino para la transformación, hay un orden divino para el rapto, Assim, há uma ordem divina para a transformação, há uma ordem divina para o rápido, en las líneas aéreas, porque não há passagens nas linhas aéreas que leve a pessoa ante a presença de Deus na 7ª dimensão. Há somente uma forma para ir para irem à ceia das bodas do Cordeiro, y es para los que han sido invitados y han recibido la invitación que é
para os que foram convidados e receberam o convite, Señor, quando ouviram a voz do Senhor, y untando sus chamando e ajuntando seus escolhidos de era em era. y en este tiempo final, E, neste tempo final, chamará e ajuntará también os seus escolhidos também, divino que nos toca no ciclo divino vivir que nos correspondeu viver, desde las diferentes através etapas de la iglesia que estás esperando das la diferentes venida del Señor. etapas da igreja, Pero no era estiveram para ese tiempo esperando a vinda do Senhor, mas não era para aquele tempo. que en los tiempos E nos mostra pasados que nos no se tempos cumplió passados plenamente la venida, não se cumpriu plenamente a vinda do Senhor, porque la venida del porque Señor es a para vinda do este Senhor tiempo é para final, este tempo el ciclo final, divino, para o ciclo divino de era piedra angular. de pedra angular. Y E en esa manifestación nessa manifestação es que llevará a su iglesia é que levará a sua igreja transformada glorificada e glorificada a la cena de à las ceia bodas, das bodas do Cordeiro, la fiesta más grande na festa maior e a mais importante já realizada no céu. y yo estoy invitado E eu estou convidado. E quem mais? Cada um de vocês também. es por invitación directa É por convite directa de diretamente da parte de Deus. de Dios. Vean Apocalipsis Vejam no Apocalipse capítulo 19, versículos 10 dice, 7 ao 10, que nos diz: y el ángel capítulo 19 verso 7 en adelante. Gocémonos y alegrémonos Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, bodas del Cordero y su esposa e já a sua esposa se aprontou. pues, es su iglesia. A sua esposa, pois é a sua igreja. Y a ella se le ha concedido E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Y el ángel me dijo, E disse-me: escribe, escreve, bienaventurados los que bem-aventurados aqueles que são chamados a la cena à ceia de las bodas del Cordero. das bodas do Cordeiro. Me dijo, E disse-me: estas estas são verdaderas as verdadeiras palavras de Deus. los que son llamados Os que são a la chamados cena de las bodas del Cordero, à ceia das bodas do Cordeiro, aquellos que reciben a Cristo como Salvador, son bautizados en agua en su nombre, são aqueles que receberam Cristo como Salvador, de fuego, que são batizados na água no seu nome. Cristo os batiza com Espírito Santo e fogo e lhes produz um novo nascimento. y Lhes coloca o vestido de boda, nacido de nuevo, que é o Espírito Santo. reino, E a pessoa nasce de novo, nasce no reino de como Deus. había nacido por medio de sus padres, Assim como tinha nascido por meio dos seus pais terrenos, reino terrenal, neste reino terreno, nace en el reino assim nasce no reino celestial, no reino de Cristo, Salvador. o nosso Salvador. Yo me postré a sus pies para adorarle. Ese Juan se postró a los pies del ángel. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Ou seja, João se prostrou aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele disse-me: olha, não faças tal. Tuyo, Sou teu conservo hermanos, que e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. adora a Dios, Adora a Deus, porque el testimonio de Jesús porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. aquí podemos ver que es un ángel mensajero, el cual le trae la revelación a Juan, Aqui podemos ver que é um anjo mensageiro que trouxe a revelação para João o apóstolo, será o qual, para o último dia, de lo que será Dios tipo e estará figura haciendo do que Deus estará fazendo al final.
neste tempo final, porque o apóstolo João representa a igreja do Senhor Jesus Cristo de etapa. e a seus mensageiros de etapa em etapa. Juan, el apóstol, O apóstolo João subió al monte de la transfiguración foi um dos que subiu no Monte da Transfiguração com Pedro e Tiago. y Juan el apóstol subió Pedro, Tiago con Cristo, e o apóstolo João subiram com Cristo, porque Cristo havia lhes dito que algunos de los que alguns dos que estavam ali não veriam a morte, hasta que vieran até que vissem al Hijo del Hombre ao Filho do Homem en su reino. vindo em seu reino. Ya les mostró E lá lhes mostrou lo que es la venida del Hijo del o que Hombre. será a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Os seus anjos são as duas oliveiras, Los dos os candeleros dois castiçais de Zacarías capítulo 4, de Zacarias, no capítulo 4, 11 al 14 y de Apocalipsis capítulo 11. versículos 11 ao 14, e do Apocalipse capítulo 11, versículos 1 ao 14. Ou Ou seja, Señor vienen también Que na vinda do Senhor, os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, virão e também estarão no meio do povo. A vinda do Senhor ficou encerrada num mistério. No Apocalipse capítulo 8, versículo 1, nos diz: E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, que representa quase por meia hora. nada que representara E não se explicou nada, não se viu nada que representasse a vinda do Senhor. se había visto en los demás sellos, Não se viu nenhum simbolismo como se viu un simbolismo. nos outros selos. Todo Aqui este não se viu silencio nenhum para que simbolismo. nadie supiera Todo esse silêncio é para que ninguém soubesse e nem conhecesse venida de o Cristo, mistério da segunda vinda de porque Cristo. saldrían muchos imitadores y Porque tratarían de estorbar la segunda venida de Cristo. sairiam muitos imitadores que tratariam de estorvar a segunda vinda de Cristo. Por essa causa houve silêncio no céu. Mas o mistério do sétimo selo será aberto no tempo da vinda do Senhor. Y será dado a conocer ese misterio de su iglesia, Esse mistério será dado a conhecer a sua igreja. la fe, E isso lhe dará a fé para ser transformada e levada com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro. y son los truenos E los que os revelan trovões são os que revelarão esse mistério sello, o sea, de la do sétimo selo, ou seja, venida de Cristo. da segunda vinda de Cristo. Y los truenos son la voz de Cristo, el ángel fuerte, E os trovões são a voz de Cristo, ruge un león, o anjo forte clamando como o leão quando ruge, e 7 trovões emitindo as suas vozes. Ou seja, ya no como cordero, sino como león, já não como cordeiro falando à sua igreja, mas como leão, e já não como sumo sacerdote, mas como juiz e rei. el estudio bíblico, el misterio de la fe, de No próximo domingo estaremos no estudo bíblico do mistério da fé de rapto, contida nos 7 trovões. truenos de Apocalipsis 10, São os 7 trovões do Apocalipse 10, los que le dan la fe para ser transformados. os que darão a fé para os crentes em Cristo serem transformados. Por eso es tan importante el tema de la segunda venida de Cristo y de los 7 Por isso é tão importante porque son los que le dan o tema da segunda vinda de Cristo e dos trovões do Apocalipse 10, venida de Cristo porque são os que darão a revelação da segunda vinda de Cristo para receberem a fé
para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, oren mucho por la actividad del próximo domingo. Portanto, orem muito pela atividade do próximo domingo, do estudo bíblico, onde estaremos falando um pouco mais amplamente a respeito deste tema, o mistério da fé de rapto contida nos 7 trovões. Já vimos que os 7 trovões é a voz de Cristo, falando como leão, clamando como um leão quando ruge, e 7 trovões emitindo as suas vozes. Assim como a voz de Cristo foi ouvida em sua igreja, de era em era, em cada era, mas em cada era houve uma etapa de silêncio. E falou através dos seus mensageiros. Terminou com um e morreu. Mais adiante começou com outro. Falou de novo através de outro mensageiro. Assim, por 7 etapas e 7 eras, falou através dos 7 mensageiros. Mas para o último dia, na era de pedra angular, falará consecutivamente. Será uma mensagem sétupla, porém consecutiva. Estes são 7 trovões. Cristo, como leão, falando à sua igreja no último dia e lhe dando a fé, a revelação da sua vinda. A fé para ser transformada e levada com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro. Para mim foi um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião, lhes dando testemunho, nesta ocasião, do mistério da fé de rapto contida nos 7 trovões. Uma curta conversa de introdução ao tema do próximo domingo. Se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isso nesses momentos, para que fique no reino de Cristo, o nosso Salvador. Porque todos nós queremos estar no reino de Cristo e viver eternamente com Cristo no seu reino, para o qual pode passar até aqui na frente. E estaremos orando por você. E nas diferentes nações, os que ainda não receberam Cristo podem passar aí na frente também para recebê-lo, para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo pelos que receberão Cristo como Salvador. Vamos dar alguns minutos para darmos a oportunidade aos que estão escutando em diferentes países, para que possam também receber Cristo como único e suficiente Salvador. O mais importante na vida é a vida eterna. E para isso é que viemos a este planeta Terra, para fazermos contato com a vida eterna, através de Cristo, o qual é a árvore da vida eterna. E para crermos nele, isso é comer da árvore da vida. Isso é comer e beber o seu sangue. E el que come e bebe mi sangre não morirá eternamente. Vivirá. E quem come e bebe o meu sangue não morrerá eternamente,
viverá eternamente no reino de Cristo. la misma oportunidad de obtener E todos la vida nós eterna. queremos viver eternamente. Cristo dijo, Todos nós temos a mesma oportunidade de obter a vida eterna. verso 6, Cristo disse em São João, no capítulo 14, versículo 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. no busque llegar Não a busque Dios. chegar a Deus de outra forma. Cristo ya lo dijo. Cristo já disse isso. El camino Ele disse que Ele é o caminho, não há outro caminho. Não é como algumas pessoas pensam, que todos os caminhos levam a Deus. Não, há somente um caminho, e esse é Jesus Cristo. E há somente uma verdade, e é Cristo. E há somente uma vida eterna, e é Cristo. Portanto, Ele tem a exclusividade da vida eterna para outorgá-la aos que o recebem como seu único e suficiente Salvador. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião. Com nossos rostos inclinados, vocês aqui podem se aproximar um pouco mais. Os que estão presentes e os que estão em outras nações também, com os olhos fechados. Pai nosso que estás nos céus, venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com estas pessoas que escutaram a pregação do Teu Evangelho. A Tua fé nasceu no coração deles e agora vêm para dar o testemunho da sua fé. Pai Celestial, eu Te rogo que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora todos os que vieram aos pés de Cristo, repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu na minha alma, no meu coração. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda. Creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu, dado aos homens em que podemos ser salvos. E creio na Tua morte, na cruz do Calvário, como o sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Dou testemunho público da Tua fé em mim, da minha fé em Ti, e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Rogo-Te que perdoes os meus pecados, que me limpe de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino, quero viver eternamente. Senhor, me receba e me batize com Espírito Santo e fogo, logo depois que eu seja batizado na água no Teu nome. Eu Te rogo, no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora vocês me dirão, quando podem me batizar? Eu quero ser batizado na água no nome do Senhor, o mais breve possível, porque Cristo disse, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Porquanto vocês creram em Cristo de todo o coração, podem ser batizados o mais rápido possível. E o ministro aqui
lhes dirá em que momento vocês poderão ser batizados. en estos momentos Poderão ser batizados nesses próximos momentos, están preparados, se aqui estiverem preparados. tienen agua y ropas Têm água bautismales. Por lo tanto, e roupas pueden ser batismais. bautizados, Portanto, y los que podem están ser en otras naciones batizados. también pueden ser, E os que estão em outras nações também podem ser batizados y que Cristo les nestes bautice próximos con momentos. Espíritu Santo y fuego, E produzca en que ustedes Cristo un lhes nuevo batize com Espírito Santo e fogo, y nos continúe que produza um recibiendo novo nascimento em eternamente vocês. en el reino. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Una noche feliz llena, Que todos continuem passando uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. reverendo Deixo con o reverendo Joel Lara com vocês aqui presentes dejo el e em ministro cada correspondiente país deixo o ministro correspondente para que lhes indique cómo hacer para ser bautizado como fazer en estos para se batizarem continúen nos pasando próximos una noche momentos. llena, Que todos continuem desfrutando uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. E continuaremos nos vendo de Cristo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. les bendiga y les Deus lhes abençoe a todos. e guarde a todos.